estamos começando, né, o CLA, o curso de liderança avançada. E eu creio que nesses dias, nesse primeiro semestre de 2016, Deus vai produzir algo poderoso nos nossos corações. Amém. Deus vai nos catapultar e nos lançar a um novo nível de obra, de frutificação, de resultado, de multiplicação e de reino aqui na nossa cidade de Ribeirão Preto. Então, você que veio aqui, tenho certeza que você não está aqui por acaso. Deus, de alguma maneira, através do teu espírito, te inclinou, te envolveu, te despertou para que você, neste domingo, pudesse acordar um pouco mais cedo e estar aqui para algo que Deus mesmo quer forjar e desenvolver dentro do seu coração, para uma obra que Ele mesmo preparou para você. Quantos podem dizer amém? Amém. Sabe, muitas vezes nós nos reunimos não para ensinar aquilo que nunca foi ensinado ou para mencionar aquilo que nunca foi mencionado. Muitas vezes nós nos reunimos, como nesse momento, com líderes que já lideram, com discipuladores que já discipulam, com líderes que estão à frente de igrejas aí no interior, com pastores que já pastoreiam redes, para pegar um conhecimento que nós já temos, que muitas vezes está ainda no nível da mente, no nível da intelectualidade. Trouxeram caneta, e isso é importante. Outros trouxeram, são mais, talvez tecnológicos, outros trouxeram computador, outros trouxeram iPad, outros estão anotando no iPhone, no celular, no smartphone. Isso é importante, anote. Pastor, nós vamos ter um material escrito. Nós estamos aqui produzindo um curso. Então, ao final do curso, nós vamos, a intenção é publicar um livro, como se fosse o cursão do CTL e ter a literatura do CLA. Mas Deus está gerando isso, no nosso meio, no nosso coração. Então, nesse primeiro curso, nessa primeira edição do CLA, é importante que você anote, tá? Mesmo que no final você vá receber um material escrito. Então, anote, desenvolva esse hábito de anotar. E com certeza você vai reter e vai desenvolver muito mais a sua liderança. Amém? Amém. Bom, então, primeiro nós precisamos entender que a liderança faz parte da natureza do homem. Então, quando Deus criou o homem, Deus estabeleceu um propósito claro para nós, que dominássemos e governássemos sobre a terra. Então, o livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 28, diz: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus nos criou para liderar. Essa palavra de liderança está clara e explícita aqui nesse texto, dizendo que nós devíamos dominar e governar sobre a terra, sujeitar a terra à nossa liderança, ao nosso governo, porque nós éramos e ainda somos o representante de Deus aqui na terra. Nós temos a imagem de Deus na terra, a imagem que gera domínio, a imagem que gera liderança. Quando Deus nos criou, esse era o propósito claro, que nós liderássemos. Existe um princípio da hermenêutica, que é o princípio da primeira menção, e quando a primeira vez que nós encontramos algo na Bíblia, essa primeira menção se torna a chave para o entendimento daquele assunto. E aqui, nós estamos aqui na primeira menção sobre liderança, domínio e governo. Sabe, no Novo Testamento, Jesus também ensinou e direcionou os seus discípulos a liderar. No livro de Mateus, no capítulo 10, no verso 1, diz assim: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Preste atenção.
Jesus chamou os seus discípulos e deu a eles autoridade para liderar, para estabelecer o reino de Cristo na terra. E os discípulos então estabeleciam esse reino, lideravam, curando enfermos, expulsando demônios e ressuscitando mortos. Jesus os chamou e fala: eu vos dou autoridade para isso. No livro de Marcos, no capítulo 16, do verso 15 ao verso 20, diz assim: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Preste atenção. Jesus agora estava às vésperas de deixar a terra e ser elevado aos céus e está à direita de Deus. Preste atenção. E ele deixa então as suas últimas palavras: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho. Ou seja, pregar, estabelecer o reino, ouvir um comissionamento de Jesus é um princípio de liderança. Jesus estava dizendo, ó, vão lá e liderem, vão lá e estabeleçam, vão lá e preguem, vão lá e ensinem, vão lá e batizem. Aonde? No mundo todo. E eu vos confirmo com estes sinais. E aí, pegarão em serpentes, poderão até beber algo mortífero, e nada vai acontecer. Porque existe uma autoridade de Cristo que é liberada sobre nós. Quantos podem dizer amém? Amém. Sabe, Pedro deixa claro também na sua primeira carta que não são somente os discípulos, que receberam essa autoridade. Não foram somente aqueles que andaram com Jesus. Pedro deixa claro na sua carta, de 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 5, diz assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus. Vocês quem? A igreja, irmãos. Quantos fazem parte da igreja? Então toda a igreja faz parte de uma grande edificação celestial. E eu e você somos pedras vivas para oferecermos a Deus sacrifício vivo, sendo nós mesmos sacerdotes. Nós mesmos sacerdotes. Sabe, na ilha de Patmos, João, quando escreve a carta de Apocalipse, também conhecida como a carta da revelação do Novo Testamento, ele teve uma visão. E nessa visão ele descreve algo. Apocalipse, capítulo 5, verso 10, diz assim: tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Aqui estava falando de Cristo, porque foi Cristo que constituiu uma nação de reino e sacerdote. Reino fala de autoridade, reino fala de governo, sacerdócio fala de intimidade, de presença, de mover de Deus. Qual era a função do sacerdote? Era ir diante de Deus em função dos homens, e depois ir diante dos homens em função de Deus, representando Deus. Preste atenção, Deus nos estabeleceu assim, e Jesus nos constituiu dessa maneira, para que nós fizéssemos o quê? Reinássemos sobre a terra. Reinar é liderar sobre a terra. Não existe reino sem liderança. Então fica claro que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia inteira fala do propósito de Deus, que nós sejamos líderes. Porém, cerca de 300 anos após o estabelecimento da igreja primitiva, esse sacerdócio universal do crente, estabelecido por Cristo e seus discípulos, ele foi substituído por um clericalismo religioso. E a igreja perdeu a sua pureza, perdeu o seu DNA. E aí, esse sacerdócio que cada crente, então, tem essa prerrogativa de se achegar a Deus, ouvir a Deus e ser ouvido por Deus, de pedir e receber. Então,
essa prerrogativa de sacerdote foi substituída por um sistema maligno do inferno chamado clericalismo religioso. Mas graças a Deus, 1500 anos depois, no século XVI, nasceram os pais da reforma, homens preciosos, que outrora faziam parte desse sistema clerical, foram despertados e retomaram o espírito do sacerdócio. Olha, você não precisa de intermediário, não tem mais o clero, que são os religiosos, e os leigos, que é o povo. Não existe mais isso, não existe mais intermediário. Você tem livre acesso a Deus, na verdade você sempre teve, e isso nos foi roubado. Então Martinho Lutero, né, com as suas 95 teses, né, ali catapulta, explode o movimento da reforma, que resgata o sacerdócio do crente, resgata a nossa liderança, resgata a nossa paixão por não sermos mais espectadores, sermos líderes. Mas mesmo esse resgate, com o tempo foi se diluindo novamente pelo clericalismo e pela religiosidade. Mas graças a Deus, nas últimas décadas, nas várias últimas décadas, e também nos nossos dias de hoje, ventos de avivamento têm retomado o sacerdócio do crente. E a visão da igreja em célula faz parte disso. A visão da igreja em célula tem retomado em nós o desejo, o encargo e a paixão por liderar. A paixão pelo sacerdócio. A paixão por cumprir o propósito de Deus. Olha, até a ciência já percebeu e já comprovou que o espírito de liderança, o DNA, o gene de liderança faz parte do ser humano. Certa vez, um grupo de cientistas pegou várias pessoas, colocou-as em um barco e levou para o centro de uma lagoa. Mas deu um remo para cada pessoa. E deu a missão para esse grupo chegar novamente à margem. Então, rapidamente, cada pessoa começou a remar para um lado de uma maneira, com muita força, com muita vontade de chegar. E como era totalmente descoordenada, o barco permaneceu no mesmo lugar. Então, uma pessoa percebeu e falou, peraí, se levantou como líder, organizou o grupo para remarem juntos, coordenados, na mesma direção, e logo eles voltaram para a praia, ou para a beira do lago. E aí, os cientistas então removeram aquele líder, colocou novamente todo mundo dentro do barco e voltou para o centro da lagoa. Então, rapidamente, um novo líder se levantou, coordenou a equipe e eles voltaram à margem. Removeu aquele segundo líder, voltou-os para o centro da lagoa. Rapidamente, um outro líder se levantou, se coordenaram e voltaram para a margem. Preste atenção, nós entendemos que todo desafio, os cientistas concluíram que todo desafio depende, o êxito ou o sucesso de todo desafio depende de uma liderança clara. Mas há algo extraordinário que foi percebido também nesse experimento. É que todos tinham o potencial para liderar. À medida que ia removendo um líder, o outro ia se despertando e assumindo o lugar do outro. Então, todas as vezes, até terminar toda a equipe, o grupo conseguiu chegar à margem. Sabe, todos nós somos chamados para exercer algum tipo de liderança. E nesse primeiro módulo, nesse primeiro dia de curso, eu quero que você entenda isso. Deus nos estabeleceu para sermos líderes. Deus nos criou com esse propósito, Deus nos chamou para isso. A Bíblia de Gênesis, Apocalipse, conclui isso. Nos desperta para isso. Jesus nos despertou para isso. A ciência, o homem natural já percebeu que todo ser humano tem dentro de si o espírito de liderança. Por isso você precisa concluir no nosso primeiro dia, na nossa primeira reunião, no primeiro módulo do nosso curso, que você foi chamado para liderar. Sabe, todos nós fomos chamados para ocuparmos uma posição de liderança, seja como mãe, seja como pai, seja como líder de célula, um discipulador, um pastor de uma igreja, um advogado, um dentista, um engenheiro, um pintor, um pedreiro. Todos nós fomos chamados para ocuparmos uma posição de liderança para estabelecermos o reino de Deus na terra. Sabe que muitas pessoas acreditam que a ausência do crescimento das igrejas é porque está faltando dinheiro.
Tem igreja que não está crescendo aí, pastor, porque não tem dinheiro. Igrejas não crescem porque, pastor, não tem estratégia. Então nós temos que fazer o curso do planejamento estratégico, o MBA Gospel do planejamento estratégico. Está faltando qualificação, pastor. Ô, pastor, tem muita gente desqualificada. Pastor, está faltando tempo. Então tem gente que faz, mas não tem tempo. Irmãos, não nego que todos esses itens e que todas essas coisas são verdades. E tem aí um peso dentro do contexto inteiro. Mas deixa eu dizer, a grande verdade é que está faltando liderança. Porque quando nós somos líderes e despertados a liderar, nós produzimos todas essas coisas que estão faltando nessa abordagem e perspectiva mais natural. Sabe, a igreja primitiva, ela crescia à medida que a liderança crescia. A igreja primitiva crescia, e a Bíblia diz que à medida que os discípulos iam crescendo, iam sendo gerados. No livro de Atos, no capítulo 6, a parte A do verso 1, e depois o verso 7, eu vou lê-los conectados, fica assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Nós precisamos estabelecer e formar discípulos. E o que são discípulos? Se nada mais do que pessoas que se dispõem a algum nível de liderança. Você sabe qual é a diferença da multidão e dos discípulos? É que os discípulos lideravam, a multidão frequentava os cultos. Essa é a grande diferença. Então eu creio que se você chegou até aqui, é porque de alguma maneira você concorda que nós, de uma maneira divina e celestial, nós temos o gene da liderança dentro de nós. Diga amém. Amém. Mas talvez a grande dúvida seja, por que alguns conseguem exercer a liderança com sucesso, enquanto outros vivem num total fracasso? E a resposta é que a liderança precisa ser desenvolvida. A liderança precisa ser desenvolvida. Por isso, o primeiro módulo do nosso curso é entendendo e despertando a sua liderança. A liderança precisa ser desenvolvida. Sabe, o escritor americano, que não é crente, Stephen Covey, ele é autor do best-seller, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Ele disse que a primeira atitude de um líder que alcança o êxito, de um líder que alcança o sucesso, é a proatividade. Você comprar o livro, está lá, hábito 1, proatividade. Não é a Bíblia que está dizendo isso. Quem está dizendo isso é um reconhecido homem de negócios no mundo inteiro. A Bíblia, mas isso aí não nasceu nele. Isso aí já estava na Bíblia há muito tempo. A iniciativa de se tornar discípulo é essa proatividade. Decida hoje, no primeiro módulo, a desenvolver a sua liderança. Seja proativo nessa direção. O pastor Rick Warren, ele é autor de um best-seller que vendeu 40 milhões de exemplares, chamado Uma Vida com Propósito. Uma Vida com Propósito. E ele disse, você não está aqui por acaso, existe um propósito. Diga para quem está do seu lado, você não está aqui por acaso. Existe um propósito. Por isso, irmãos, existe um propósito que é de Deus. Qual é esse propósito? Que nós nos tornemos discípulos de Cristo e lideremos a maior revolução da história, que é o estabelecimento da igreja na terra. Decida ser discípulo, decida crescer, decida desenvolver a sua liderança, em nome de Jesus. Amém. Bom, agora que o Espírito está aquecendo as turbinas do seu coração, agora que algo da parte dos céus está sendo produzido dentro do seu coração, eu quero abordar o segundo aspecto, então, do primeiro módulo, que é a liderança precisa ser desenvolvida. Vamos abordar um pouco mais isso. Vamos avançar nesse entendimento. Sabe, a liderança natural,
necessária para edificar algo da terra, algo humano, ela é fruto de uma expertise de alma. É fruto de uma habilidade almática. E quem já fez o cursão, os nossos alunos do curso de Maturidade do Espírito, sabe que faz parte da função da alma a mente, a vontade e as emoções. Então, todo ser humano que teve ou não teve uma experiência com Deus, ele possui uma alma e ele tem também o conhecimento, a mente, a vontade, as emoções. Então, mesmo que ele não tenha Deus, ele pode desenvolver uma expertise para liderar, para realizar. E por isso, muitas pessoas que de fato não têm uma experiência com Jesus são líderes de sucesso na sua caminhada. Porque a alma produz, o desenvolvimento e a transformação da alma pode produzir essa habilidade de liderar. Mas preste atenção. A liderança espiritual necessária para edificar algo que é espiritual. A igreja é um edifício celestial, no qual nós somos pedras vivas, mas somos também os construtores desse grande edifício celestial. Então, a liderança espiritual, ela é fruto de uma capacitação sobrenatural do Espírito de Deus. O livro de Atos, no capítulo 1, no verso 8, diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então os discípulos, eles tinham recebido uma missão de Jesus, uma grande missão, que eles deveriam então pregar esse evangelho, as boas novas do evangelho, para o mundo inteiro. A começar por Jerusalém, depois a Judeia, que era a região de Jerusalém, depois Samaria, que era uma outra região, e depois até os confins da terra. E é graças a essa missão, graças a esse direcionamento de Jesus, o evangelho chegou até Ribeirão Preto. Amém. Aleluia! Até a nossa cidade, nos alcançou. Preste atenção. Mas a Bíblia conta também que somente depois dessa experiência com o Espírito Santo de Deus, somente após essa experiência de um revestimento sobrenatural, uma capacitação que é do céu, que não é do homem, os discípulos de fato avançaram relevantemente nessa missão, nesse desafio. Antes estavam amedrontados, antes estavam acovardados, e esse projeto não estava avançando. Mas depois da experiência com o Espírito Santo, tudo ficou diferente. O preto e branco virou colorido. Houve um descortinar da parte do céu, para que a obra pudesse ser feita. Então preste atenção. A partir de uma experiência com o Espírito Santo, nós temos a capacitação, podemos afirmar que nós temos a capacitação sobrenatural para o cumprimento do propósito de Deus. Amém? Amém. Quantos tiveram já uma grande experiência com o Espírito Santo? Amém. Quantos já oram em línguas e são batizados com o Espírito Santo? Amém. Amém, irmãos? Então, nós podemos chamar também essa capacitação e este revestimento de unção, simplesmente unção. Chamamos assim também. Então, a unção, preste atenção, crava isso no seu coração. A unção é a principal ferramenta de desenvolvimento da liderança, pois o Espírito da unção nos leva ao caminho de transformações que produzirá em nós o vigor necessário para alcançarmos uma liderança madura. Então essa unção tem um propósito. Sempre que ministramos o batismo do Espírito Santo no encontro com Deus, nós dizemos, a unção tem um propósito. Não é apenas para você cair, não é apenas para você tremer, não é apenas para você ter um êxtase espiritual momentâneo. A unção é um revestimento do céu que tem um propósito, que você possa cumprir tudo aquilo que Deus planejou para você. Que você possa liderar, que você possa avançar, não mais acovardado, mas agora encorajado, ousado, intrépido, para estabelecer o reino de Deus na terra. Então, presta atenção, assim como a criança nasce perfeita, mas precisa se desenvolver para falar, para andar, para comer, para beber, nós também temos um gene de liderança que é divino, que é celestial, que está dentro de nós. Mas da mesma maneira, precisa ser desenvolvido. A criança é perfeita, porque quando ela nasce,
O médico diz, olha, a criança é perfeita, então a família vibra e todo mundo chora, se alegra. Ela é perfeita, é um menino, é uma menina. Mas deixa eu te perguntar, fala. Anda. Come. Bebe. Faz algumas coisas intuitivamente, né? Ali. Mama. Só. Todas as outras habilidades estão em forma de semente dentro delas. Dentro da criança. E precisa ser desenvolvida. Assim como uma semente. Presta atenção, assim como dentro da semente existe o potencial de uma floresta inteira, dentro de nós existe o espírito da liderança, que é necessário para cumprir todo o propósito de Deus. E se nós nos inclinarmos para o propósito de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade vai se estabelecer na nossa vida. Amém, irmãos? Interessante que uma líder de célula compartilhou comigo essa semana, que falando na célula sobre ouvir a voz de Deus, alguém disse assim, mas por que eu não posso fazer a minha vontade? Sabe? Alguém que pensa em fazer a sua própria vontade, ainda não percebeu que a vontade de Deus é sempre melhor que a nossa vontade. Que os caminhos de Deus são mais altos, mais elevados, que os pensamentos de Deus a nosso respeito são melhores que os nossos pensamentos. Irmãos, inclina o seu coração para o propósito de Deus. E todas as coisas na sua vida que dependem, que fazem parte do propósito, vão se estabelecer. E você vai ter abundância de tudo e não vai te faltar nada. Receba essa palavra no seu coração agora. Bom, então você já entendeu que a liderança precisa ser desenvolvida, né? Agora, eu quero te mostrar que no desenvolvimento da liderança, liderança é sinônimo de influência. Essa é a palavra-chave para nós. Diga para quem está do seu lado aí, influência. Essas duas palavras são irmãs gêmeas siameses. Não se separam. Liderança, influência. Uma não vive sem a outra. O escritor americano John Maxwell, conhecido mundialmente pelos seus mais de 60 livros sobre liderança, que já venderam 19 milhões de cópias, afirma que liderança é influência. Se a liderança é influência, nós podemos dizer que a influência também precisa ser desenvolvida. Se a liderança precisa ser desenvolvida porque ela está em forma de semente dentro de nós, e liderança é influência, então nós precisamos desenvolver a influência. Quem não tem influência, ainda não tem liderança. Baixo nível de influência, baixo nível de liderança. Alto nível de influência, alto nível de liderança. Certamente, muitos líderes fracassam em seus projetos porque ainda não alcançaram os níveis mais altos de influência. E a Bíblia tem uma história extraordinária de um líder que desenvolveu a sua liderança crescendo em influência. Seu nome era Josué, discípulo de Moisés. Tem uma experiência extraordinária, marcante, e eu quero que essa experiência possa tocar o seu coração nessa hora. Vamos ver como foi esse caminho de desenvolvimento da influência de Josué. No livro de Números, no capítulo 13, do verso 25 ao 33, diz assim: ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Que terra é essa, irmãos? Canaã. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas, irmão, depois do mas, já viu esse negócio?
Como é que foi o culto? Ah, foi bom, mas... Como é que foi a célula? Foi bom, mas... Você quer liderar? Pastor, eu até quero, mas... Depois do mas é que vem o problema. Né? Dale Carnegie escreve no seu livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Em alguns momentos você precisa tirar o mais. Porque o mais é que denigre tudo que veio antes. Quando você fala assim, ó, a célula foi boa, mas... Você está dizendo, não foi boa. E aí nós vamos, em outro momento, nós vamos aprender como substituir esse mais por a célula foi boa. E se você desenvolver um pouco mais esse momento da oração, ela vai ser extraordinária. Ponto. Já ficou totalmente diferente. Nós voltamos aqui, apenas abre aspas, fecha aspas, voltamos aqui. Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes dos Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Eram gigantes. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecemos gafanhotos, a nós e a eles. Bom, o texto acima então está narrando a experiência dos 12 espias lá na terra de Canaã. E nós sabemos, pela história, que apenas Josué e Caleb enxergaram a conquista da terra. Somente Josué e Caleb acreditaram que o Senhor dos Exércitos poderia os fazer prevalecer sobre aqueles gigantes que habitavam naquela terra. Todos os demais difamaram a terra. Bom, o relato continua no capítulo 14. A partir do verso 6 diz assim: Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes. E disseram a toda a comunidade de Israel: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenha medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. Olha o tamanho da fé de Josué e Caleb. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu e todos os israelitas, apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Então foi porque o Senhor apareceu que a vida de Josué e Caleb foi poupada. Porque diante do desafio, diante do relatório e diante do conselho, né? Do conselho intrépido e ousado de Josué e Caleb, o povo chegou à conclusão que devia apedrejá-los. Então, Josué e Caleb tentam convencer que a terra é boa. Mas o povo queria apedrejá-los. Sabe por quê, irmãos? Josué e Caleb não tinham influência suficiente para convencer o povo. Influência. E nós vamos estudar um pouco mais sobre isso. Influência. Você precisa aprender a crescer em influência. Talvez você também já tenha gritado algo e não te ouviram. Talvez você já tenha profetizado algo, né, falado algo da parte de Deus. Deus nos deu, mas a sua equipe não te ouviu. E talvez você ficou se fazendo de vítima o tempo todo. Esse povo é ruim. Esse povo não tem um coração para Deus. Ó, pastor, essa célula não é boa. Essa célula que o senhor me deu, vou te falar, hein, pastor. Esses irmãos aqui, ó. Isso aqui acho que não é do céu, não. É de outro lugar, mano. Presta atenção. Para de apontar o seu dedo para a sua equipe
Aponta o dedo para você mesmo e fala assim: o nível da minha liderança não foi suficiente para produzir o avivamento e o despertamento que a minha equipe precisava. Amém. Quando você parar de jogar a culpa nos outros e trouxer a responsabilidade para você, então somente nesse momento, e tão somente nesse momento, é que você vai decidir fazer alguma coisa com a sua liderança. Ao contrário, de outra maneira, você é sempre a vítima. Você é sempre perfeito. Os imperfeitos fazem parte da sua equipe. Bom, agora que você já entendeu o que é influência, então nós vamos agora observar a caminhada de Josué e perceber o crescimento da influência de Josué. Como que Josué cresceu em influência? Bom, Josué já era líder da sua tribo, presta atenção, ele já era líder da tribo de Efraim. Todavia, a sua influência era tão baixa que nem os da sua própria tribo, vírgula, nem os da sua própria família acreditaram no depoimento dele quanto à terra. Certamente alguns acharam que ele estava louco. Possivelmente, muitos líderes estejam nesse estágio, nesta fase inicial da liderança. E nós chamamos disso de estágio inicial. Então, no crescimento da sua influência, e nós estamos aqui falando agora dos estágios de crescimento da influência, depois nós vamos chegar lá na liderança. Então, existe um estágio inicial, que é o ponto de partida. Então, quais são as características de alguém que está no estágio inicial de influência? Agora você precisa fazer uma autoanálise. Tudo que eu falar, você fala: Espírito Santo, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Talvez o caminho mau seja um nível baixo de influência para você. Estamos aqui aplicando dessa maneira. Então Josué gritou: a terra pode ser conquistada, avancemos, vamos devorá-la, vamos devorar os nossos adversários como pães. Ousado, intrépido. Mas o povo não se deixou influenciar. Talvez você já tenha experimentado isso. Convocado a sua equipe para uma conferência. Talvez você já tenha gritado: olha, nós vamos multiplicar, vai ser no final do ano. E alguns olharam para você e falaram assim: é só um líder empolgado com as primeiras semanas da célula. Aí o pastor chega e fala assim: ó, nós vamos chegar a 1000 membros nesse lugar. Aí sempre tem um que fala assim: empolgado, né? Por quê? Porque essa liderança ainda possui um baixo nível de influência, que é o estágio inicial. Então, vamos então ver algumas características, né, para que você possa trabalhar para crescer na influência. Bom, a primeira característica é que não exerce influência. Então, quem está no estágio inicial de desenvolvimento da influência, ele ainda não consegue exercer influência. Então Josué não conseguiu. Ele gritou, ele esbravejou, ele falou, rasgou as vestes como uma postura de indignação, mas o povo não ouviu. Segundo, não exerce credibilidade. Você sabe por que o povo não ouviu? Porque não acreditou nele. Não deram crédito à fala de Josué. Como eu já falei, esse camarada tá louco. Eu me lembro que eu ainda não tinha chegado aqui em Ribeirão. E aí, liguei para o pastor Eric e falei: pastor, quantas apostilas você comprou para a escola? Aí o pastor Eric falou: pastor, eu comprei 20. Eu respondi a mensagem para ele: não vai dar nem para o começo. Nem para o começo. Nós temos 49, mais do que o dobro dessa quantidade, só no curso de maturidade de espírito, em uma única turma. Isso desperta o seu coração, irmão? Isso enche o seu coração de fé? Nós vamos fazer uma formatura aqui com mais de 100 alunos. E vai ser poderosa. Vai produzir algo avassalador na nossa caminhada aqui. Vai ser um marco para nós. Mas quando nós falamos, não que o pastor Eric não tenha dado crédito, porque na verdade eu não tinha falado nada. Mas às vezes nós falamos e as pessoas não dão crédito para nós.
não dão crédito para as nossas palavras? É porque nós estamos no estágio inicial. Você sabe, experimentar essa ausência de credibilidade é terrível. Quando você fala, a pessoa olha e terrível, né, irmãos? Aquela indiferença, o descrédito. Aí nessa hora, o que a maior parte das pessoas fazem? Vira vítima. Que é pular do viaduto. Não é na prática, mas é símbolo. E pular do viaduto é símbolo. Vai para a caverna de Adulão, né? Se esconde. Presta atenção. Quando você perceber que o seu nível de credibilidade é baixo, traz para você, meu nível de influência ainda é baixo. E eu vou avançar em nome de Jesus. Cada experiência vai me levar a um nível de vigor ainda maior. Terceira característica desse nível, desse estágio inicial, não gera seguidores. Não gera. Ninguém seguiu Josué e Caleb. Nem os da sua própria tribo, nem os da sua própria família. Ninguém. Sabe, havia milhões de pessoas em Israel. Havia centenas de milhares de pessoas nas suas próprias tribos. Mas ninguém quis seguir Josué e Caleb. Então, nesse estágio inicial, você fala, mas as pessoas não te seguem. Ninguém entra no barco com você. Ninguém está disposto ao sacrifício, porque você ainda não tem credibilidade, porque você não exerce influência, por isso você não tem seguidores. Preste atenção, por isso nós somente estabelecemos um líder quando ele já tem seguidores. Pastor, mas não é assim que tem sido feito. Mas eu quero dizer algo para você, é assim que deveria ter sido feito. Não é aqui não, em qualquer uma das nossas igrejas pelo país. Nós precisamos perceber que alguém já exerce algum nível de influência, por isso nós colocamos esse líder essa pessoa como líder da célula. Não sei se você já teve a experiência, já participou, né, já teve a triste oportunidade de participar de uma célula assim, ou você viu uma célula assim, quando você se estabelece um líder que a célula não reconhece a liderança do líder. Vou te falar o que acontece, a célula fecha, rapidamente. Algumas pessoas se perdem, mas nem sempre perdemos as pessoas, porque as pessoas mudam de célula. Pastor, não dá não, pastor, aquele líder, aquela pessoa lá, aquele irmão, não dá não. Por quê? Porque as pessoas não reconhecem a liderança nele. Ah, do lado de cá pode ter alguém submisso, é verdade. Mas do lado de lá pode ter alguém com total descredibilidade também? Sem influência nenhuma? Que não semeou, que não avançou, que não se desenvolveu? E a caminhada é que fechou a porta para ele, a caminhada dele, as escolhas dele é que fechou todas as portas para ele? Claro que pode. Então não tem seguidores. Então quando nós vamos estabelecer um discipulador, a pergunta é, ele já tem seguidores? Tem pessoas que têm um coração para ele? Tem pessoas que estão debaixo do nível da influência? Outra característica, quarta característica, não gera respeito. Quem está no estágio inicial da influência não consegue produzir uma atmosfera de respeito para si próprio. Presta atenção, Josué e Caleb eram líderes das suas tribos. Eles não eram um Zé Ruela qualquer, não. Não era uma pessoa que apareceu lá e decidiu o que seria. Eles eram líderes das suas tribos, representantes de centenas de milhares de pessoas. Mas ao falarem, ao gritarem sobre o avanço da terra, as pessoas decidiram apedrejá-los. Nível de respeito, baixo. Baixo. Então imagine você, depois de pregar com ousadia, depois de falar na sua célula, no seu discipulado, cheio de fé, cheio de coragem, a célula reúne apedrejar você. A célula decide te apedrejar. E apedrejar também aqui é símbolo. Pode ser apedrejar com palavras, apedrejar com atitude, com a indiferença. Terrível. Porque não te respeita como líder. A gente volta a dizer, do lado de cá, pode ter uma equipe cheia de problema na alma, no caráter, que não se submete? Pode. Mas do lado de lá, pode ter alguém no estágio inicial da sua liderança que nunca pagou o preço para se tornar um líder? Que nunca pagou o preço para desenvolver sua própria liderança? E eventualmente, de uma maneira equivocada, ele foi estabelecido como um líder? Claro que pode.
Claro que pode. Então, preste atenção. Sem influência, sem crédito, sem seguidores, sem respeito. Essa era a liderança de Josué até aquele momento. Josué era escolhido por Deus? Josué foi alguém, irmãos, escolhido por Deus? Josué era líder da sua tribo ou não era? Claro que era. Deixa eu perguntar algo para você. Deus era com Josué? Não senti muita convicção nisso, não. Deus era com Josué? Sim. Claro. No entanto, contudo, entretanto, todavia, a liderança de Josué precisava ser desenvolvida antes que ele experimentasse o êxito e o sucesso no seu ministério, na sua carreira. Quantos entenderam? Digam amém. 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 Espero que o seu coração já esteja em ebulição aí, por aquilo que Deus vai fazer. Às vezes, eu faço isso. Eu estou ouvindo a palavra, aquilo está produzindo algo no meu coração e Deus já está me dando visão, já está me dando sonhos. Eu já estou olhando na frente, já estou me imaginando liderando, estou me imaginando discipulando, estou me imaginando na formatura, tirando foto, né, com os formandos da minha célula, né, nas comunhões, né, na célula grande, avançando, crescendo. Né? E aí, irmãos, eu vou ouvindo e vou tendo visões e vou tendo inclinações da parte de Deus e, irmão, eu saio, meu coração sai transbordando. Amém. Amém? Espero que o seu coração esteja assim, dessa maneira, em nome de Jesus. Feche os seus olhos por um instante. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra que é viva e poderosa, que não é minha, que não é de um homem, que não é da terra, mas é do céu, palavra viva e poderosa que é do Senhor, possa produzir no coração desses irmãos todo despertamento, todo desenvolvimento que eles precisam para cumprir todo o propósito de Deus na sua geração, em nome de Jesus, eu profetizo que eles são homens e mulheres despertados, que eles vão avançar, que eles vão romper, e a partir desse curso, a partir desse tempo de investimento, eles serão lançados em um novo nível, em uma nova atmosfera de frutos e resultados, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém. Amém.